Olá! Hoje damos início à leitura da carta do apóstolo Judas, o 26º livro do Novo Testamento e penúltimo livro da Bíblia. É preciso lembrar que o nome Judas era muito comum entre os judeus naquela época. Muitas pessoas compartilhavam desse nome. Uma razão provável é o fato de que o nome Judas é a tradução latina do nome hebraico Judá, do Antigo Testamento. Lembra de Judá, o quarto filho de Jacó, de quem descendeu Davi e por conseguinte o nosso Salvador Jesus? Essa possivelmente é a razão de o nome Judá, isto é, Judas ter sido tão comum naquela época. Por exemplo, há no Novo Testamento o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata e que depois, angustiado pelo remorso, cometeu suicídio. Há também o Judas Tadeu, outro dos 12 apóstolos de Jesus. Além desses dois, há o Judas, filho de Maria e José, e irmão do Senhor Jesus Cristo. No caso desta epístola de Judas, o autor identifica a si mesmo como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Por tradição, entende-se que o autor é Judas, irmão de Jesus Cristo. O Tiago mencionado é também o irmão de Jesus, autor da Epístola Universal de Tiago, o 20º livro do Novo Testamento. Então o autor dessa epístola não foi Judas Iscariotes, o traidor, nem Judas Tadeu, mas Judas, o irmão de Tiago, ambos irmãos de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus teve 4 irmãos e um número desconhecido de irmãs. Mateus 13,55 menciona nominalmente os irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. A palavra de Deus nos conta que, inicialmente, Judas e Tiago, assim como os demais irmãos de Jesus, não acreditavam que ele era quem dizia ser, o Filho de Deus, o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Por essa razão é que os irmãos de Jesus questionavam suas atitudes conforme João 7,5. Mas após a morte de Jesus e a sua ressurreição, seus irmãos se juntaram aos discípulos do Senhor, conforme nos conta Atos 1,14. E não somente isso, tornaram-se líderes da igreja em Jerusalém. Entretanto, nós não temos conhecimento de como Judas e Tiago vieram a receber a fé salvadora e se tornaram posteriormente líderes da igreja cristã, que ainda estava nascendo. Um fato interessante é que Judas, no versículo 1, não arroga para si o título de irmão de Jesus. Em vez de expor seu parentesco com Messias, com quem pede de seus leitores um reconhecimento maior de sua autoridade por causa deste fato, ele se coloca como servo de seu irmão mais velho, Jesus Cristo, restringindo-se a fazer referência apenas a Tiago, que possivelmente era mais conhecido que ele mesmo. Ao que parece, Judas era um membro da igreja muito estimado em Jerusalém, além de que provavelmente havia viajado como missionário. A epístola sugere uma posição de autoridade dentro da igreja primitiva, que o qualificava para escrever cartas de aconselhamento. Embora a epístola de Judas pareça ter tido como destinatários judeus convertidos ao cristianismo espalhados pela Ásia Menor, o texto não oferece afirmativas ou informações que permitam afirmar claramente o destino da escritura. Essa, porém, é uma suposição que parece ser a mais plausível, porque o texto permite a compreensão de que os destinatários são conhecedores do Antigo Testamento e das tradições judaicas. Mas mesmo que os destinatários não sejam claramente conhecidos, o motivo do texto é evidente: alertar contra mestres imorais e contra as heresias que colocam a fé dos cristãos em risco. Algo que chama muita atenção em Judas é o seu tema. A epístola descreve as forças da apostasia, isto é, da degeneração da igreja primitiva. Suas palavras são duras para os que se opunham a Deus e seus servos, aos que praticavam a adoração pagã e imoral e diziam ser isentos da necessidade de obedecer aos mandamentos de Deus, especialmente a lei da pureza sexual. Ao estudar essa epístola, você vai aprender a identificar aqueles que buscam desviar os discípulos de Jesus Cristo da fé. Você também vai perceber a importância de batalhar pela fé e permanecer fiel a ela. Note que, embora seja um dos livros mais curtos do Novo Testamento, a Epístola de Judas contém informações que não estão em nenhum outro lugar da Bíblia. Judas escreveu sobre anjos que não guardaram seu estado original, sobre um confronto entre Miguel e Lúcifer pelo corpo de Moisés, e sobre uma profecia de Enoque acerca da segunda vinda do Salvador. Não sabemos onde a Epístola de Judas foi escrita. É provável que tenha sido redigida entre 40 e 80 anos depois de Cristo, e em um grego de elevado nível literário. Já na apresentação, no versículo 1, pode-se perceber que o autor gosta de triplos,
Essa característica aparece, por exemplo, quando ele se refere aos irmãos destinatários da carta como chamados, amados e guardados. Ele usa novamente um triplo, pedindo que misericórdia, paz e amor fossem multiplicadas entre os irmãos. Na carta, há 3 exemplos da justiça divina: o dos israelitas incrédulos, o dos anjos rebeldes e o das cidades de Sodoma e Gomorra. Na carta há também 3 tipos de maldade: a de Caim, a de Balaão e a de Coré, e 3 classes de homens maus: os murmuradores, os descontentes e os que andam segundo as suas paixões carnais. Além disso, Judas fala de 3 maneiras de proceder para com os que erram: tendo piedade dos que estão em dúvida, arrebatando os outros do fogo e tendo misericórdia. Judas é veemente contra pecados sexuais, exortando os cristãos a aborrecer até a roupa manchada de carne. A dureza da linguagem, outra característica desse texto, revela quão grande era a preocupação de Judas em combater as heresias e os falsos mestres. Ele adverte sobre as consequências da confusão espiritual e da depravação moral, características que podem conduzir alguém a aceitar uma doutrina falsa como sendo verdadeira, e que podem levar pessoas desprovidas de fundamento bíblico a acatar ensinamentos de falsos mestres, contra os quais Judas escreve. O autor alerta que a gravidade do perigo aumenta pelo fato de que os falsos mestres se intitulam nossos irmãos em Cristo. Judas os descreve como indivíduos que participam de nossas festas de amor, mas que, arrastados pela sua própria sensualidade, caem em devassidão. Por isso, Judas os chama de ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de Deus, que murmuram e se degradam sendo aduladores de outros por motivos interesseiros. Judas os acusa de negar a Deus, o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, de se recusarem a ser governados, de difamar seus superiores, de causar divisões e de não terem o Espírito Santo. Tenham todos uma ótima leitura.